Não, né? O São Paulo, esse sim tá chegando, hein? Rian Francisco e chegou pra ficar. Marcou gol no último minuto. Virada do São Paulo, virada do Tricolor contra a Portuguesa. E a Lusa, ó a Lusa, ó a Lusa. Tadinha da Lusa. Fundando, hein? Lusa precisa vencer, cara. Portuguesa precisa vencer um joguinho urgentemente. Esse foi um jogo que eu só vi o pênalti, PDV, mas o senhor estava posicionado para informar mais um que teve atraso também, só que aí por ausência de luz depois do apito inicial, não foi isso? Isso. Antes da bola rolar, caiu a energia lá no Pacaembu, aí retomou. E aí, com 4 minutos, uma torre lá dos refletores acabou apagando. Aí ficamos mais ou menos uns 10 minutos, um pouco menos, até que essa torre fosse reestabelecida. Olha, São Paulo começou mal, né? Um pouco disperso no jogo. O gol da Portuguesa sai rapidamente numa falha dupla do Bobadilha com o Jandrei. O Jandrei acaba escorregando ali e facilita a ação da equipe da Portuguesa. Mas o São Paulo foi se reorganizando. Era um São Paulo bem reserva, né? Sem nenhum titular entre os que começaram. Com o Oscar e Caleri no banco de reservas. O Arboleda também estava, o Rafael também. Mas foi o São Paulo que foi se arrumando ainda no primeiro tempo, né? O André Silva cobrou pênalti, empatou o jogo. E aí na segunda etapa, mesmo com chuva e tal, eu acho que era um jogo que seria completamente esquecível para qualquer um que estivesse presente no Pacaembu ou acompanhando da televisão ou ouvindo pela Rádio Bandeirantes. Mas acabou virando uma noite mais do que especial, porque o Rian Francisco entra no jogo, recebe um belo passe do Bobadilha, que acaba se redimindo, né? Um passe pelo alto. Ele tem um domínio perfeito na cara do Rafael, goleiro da Portuguesa. Ele dá uma chapada espetacular por cima do Rafael. Faz um golaço, mostra uma frieza gigantesca. E é o que realmente vale desse jogo, né? É uma estreia... O talento do moleque. É a hora que o cara desabrocha pro futebol, né? Então... foi uma noite marcante. Pra quem tava triste com a ida do William Gomes, já até esquece um pouco, não, né? E nem tem comparação o Rian Francisco com o William Gomes. O Rian, você tem alguma informação de multa? 60 milhões de euros. Pra fora? Pra qualquer lugar, né? Pro mercado, tá bom. Às vezes eles fazem essas maluquices de trocar a multa, bota uma multa. O Denner do Corinthians agora tem esse esquema aí. O Pedro do Flamengo também tem, era um valor, tinha, né, pelo menos era um valor pro mercado internacional e pra mercado evitar, brasileiro, né? É mais caro. E ele tem contrato até milhões de 28, euros, é isso? A multa rescisória. Ele tem quantos anos? 18 anos. 18 anos? Bom, não dá pra comparar, mas 60 milhões, dá 360, quase 380 milhões aí de reais se ele for embora hoje, se pagarem a multa. Eu sempre pergunto isso, e vou começar a perguntar mais, ô PDV, porque é muito fácil depois a gente falar, pô, mas, né, o jogador ninguém viu, ninguém observou, aí o jogador está barato, pelo menos o São Paulo tá de olho nisso, 60 milhões aí, uma multa lá em cima, tá legal caso essa venda seja concretizada, mas... Acho que não é do interesse do São Paulo. São Paulo tem André Silva e Caleri, é isso? Isso. De 9, o André pode jogar pela ponta e agora mas é muito possível, inclusive ontem atuaram juntos, é muito possível você imaginar o Rian e o Caleri atuando juntos, tá? Mas quem que sai desse certeza. time aí? Não, eu não tô dizendo que alguém tem que sair, eu tô dizendo só que em algumas situações, assim, sim, não precisa sair um pra entrar o outro, perfeito. Entendeu? Tanto que ontem eles atuaram juntos, desde que o Rian acabou entrando no jogo. Então, é bem interessante. E, cara, um privilégio, né? A gente tá vendo agora a volta do Neymar, e aí conversamos com o Wagner Mancini e tal, e eu acho que o Rian Francisco é um cara que tem muito potencial, e daqui a alguns anos a gente vai lembrar, né? Aquela noite no Pacaembu. Então, ontem eu me senti até privilegiado de ver o começo de uma história de um jogador que eu acho que pode ser muito útil, não só ao São Paulo, mas ao futebol brasileiro. Então, era pra ser uma noite qualquer, e acabou virando uma noite de estreia mesmo do Rian Francisco marcando gol no profissional. E que gol, né? Não é aquela bola que o cara só empurra pro gol. Cara, que frieza. No último lance, sabe? Que jogador que vem da base com uma expectativa, que recebe uma bola dessa no pé e faz o que ele fez. Eu acho que até jogador que já está no São Paulo há mais tempo não teria esse recurso. Eu acho que o Caleri, por exemplo, poderia tentar uma cabeçada. O Luciano podia tentar um biquinho na bola ali, daquela esticada que ele vem fazendo. O moleque meio sem peso, né? Falou, cara, agora eu me consagro. Eu não tenho nada a perder, né? Exato, frieza, isso aí, cara, tem nada a perder. Que espetáculo. Porque como ele fez o gol, virou, né, o que a gente tá falando aqui, realidade, recurso, pode ser um 12º jogador. Se ele não faz, também ninguém ia tá falando mal.
né? É a questão de não ter feito por ser garoto. Então, isso é muito bom no início de carreira. Só uma informação atualizada aqui. É do Santos? É do Neymar. É do Ney? O desembarque dele não deve ser, como a gente previu, na Zona Norte, lá no Campo de Marte. Deve ser no Aeroporto Catarina, um aeroporto executivo internacional. Eu imaginei, não tinha informação mesmo não, mas eu imaginei que eu ia ser no Catarina ou ia ser no aeroporto de Guarulhos. Normalmente ele vem no Campo de Marte, quando as vidas dele ao Brasil costumam ser por lá. Por isso que a dedução era essa, mas vai ser no Catarina mesmo. Porque pela imigração, enfim, o Catarina, ele até fizeram um aeroporto internacional na Castelo Branco, né, indo para Itu ali, você chega, mas ele é um aeroporto que ele tem um shopping também, ele tem um outlet, ele tem uma iniciativa privada, ele vai ser um pouco mais reservado. Imagino isso também, para você afastar. Quanto mais curiosos você afastar, não é que o Neymar e o Santos não queira a torcida, mas deve pegar um helicóptero lá no Catarina, pousa na Vila Belmiro e aí começa a série de compromissos que ele vai ter com o Santos e depois sendo apresentado na Vila. Mas você que está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes, a gente está desde o início do programa avisando vocês. Não tem notícia ainda de comercialização de ingresso, não se sabe um horário oficial. A princípio, manhã, pós-almoço, assim, ele ainda vai estar fazendo coisa dentro do clube, então se apresentando, assinando papel, conversando com a diretoria, enfim, conhecendo o técnico. Só depois ele vai para a torcida, mas muita calma nessa hora, porque você vai ter oportunidade, quem quiser, de ir à Vila Belmiro e poder acompanhar a apresentação de Neymar Júnior, que está voltando depois de 12 anos longe do Peixe.